Olá, seja bem-vindo a mais uma Dica do Chico. Nesse episódio, recapitularemos as principais identidades trigonométricas. Como você sabe, uma identidade é uma igualdade que é sempre verdadeira. Por exemplo, a identidade seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 é válida independente do valor de x. As identidades trigonométricas têm muitas aplicações. Podemos usá-las, por exemplo, para calcular funções, simplificar expressões, provar outras identidades e resolver equações. Mas para que sejamos capazes de lidar com todas essas aplicações, precisamos ter na manga uma lista mínima de identidades trigonométricas relevantes. Vejamos, então, as identidades trigonométricas mais importantes. Vamos começar pelas duas identidades de quociente. Aqui estão elas. A tangente de x é o seno sobre o cosseno e a cotangente, o cosseno sobre o seno. Essas identidades foram obtidas a partir do triângulo retângulo e depois foram estendidas para valores quaisquer de x. Outras identidades definidas a partir do triângulo retângulo e estendidas para todo valor de x são as identidades recíprocas que aparecem aqui. A secante é 1 sobre o cosseno e a cossecante 1 sobre o seno. A tangente é 1 sobre a cotangente e, portanto, a cotangente é 1 sobre a tangente. Passemos agora a um grupo extremamente importante de identidades trigonométricas. São elas as identidades pitagóricas. A principal dessas identidades é aquela que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E, a partir dessa identidade, podemos obter as outras duas identidades pitagóricas. Dividindo os dois lados dessa primeira identidade por cosseno ao quadrado de x, obtemos a identidade pitagórica tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. E dividindo os dois lados da primeira identidade por seno ao quadrado de x, obtemos a identidade 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Não se preocupe em decorar a segunda e a terceira identidades, porque você sabe que as duas podem ser obtidas a partir da primeira, dividindo os seus dois lados ou por cosseno ao quadrado de x ou por seno ao quadrado de x. Vejamos agora três identidades que estão associadas à paridade das funções. Como o seno e a tangente são funções ímpares, seno de menos x é igual a menos seno de x. E, da mesma forma, tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Por outro lado, como o cosseno é uma função par, sabemos que cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Ou seja, o gráfico da função cosseno é simétrico com relação ao eixo y. Outras identidades que são interessantes são aquelas associadas a arcos complementares. Sabemos que se α e β somam 90 graus, ou π sobre 2, então o seno de α será o cosseno de β. A partir daí, podemos escrever seno de x igual a cosseno de π sobre 2 menos x, da mesma forma que cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. E essas duas identidades podem ser estendidas para a tangente e a cotangente, assim como para a secante e a cossecante, já que essas últimas quatro funções podem ser escritas a partir do seno e do cosseno. Também, nesse caso, vale a pena lembrar apenas das identidades associadas ao seno e ao cosseno e deduzir as demais sempre que necessário. Essa foi a minha dica sobre uma lista mínima de identidades trigonométricas. Vejamos o que nos aguarda no próximo episódio de Dica do Chico.